Pessoal, boa tarde para o pessoal que também se encontra em casa. A gente também transmite a nossa atividade pela internet, pelos canais do YouTube e do Facebook. Então, hoje a gente vai ter mais uma atividade de exposição de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A atividade é sempre feita de forma sequencial. No sábado, a gente hoje está no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Vai ser exposto pelo Jason. Tá? Na terça-feira, a gente tem o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, mas está numa sequência diferente. Então, sempre que vocês vierem nas atividades, não tem problema vocês virem sábado e terça, não vai ser a mesma exposição. Tá? Para quem está chegando pela primeira vez, seja aqui na casa ou nos vendo pela internet, a gente também convida a quem tiver interesse para se aprofundar mais na doutrina espírita, de vir às segundas-feiras, às 8h30 da noite. A gente tem atividade de pré-ciclo, em que é livre para perguntar, a gente segue o Livro dos Espíritos. E depois, dá sequência aos outros estudos aqui na casa, primeiro ciclo, segundo ciclo. Então, se vocês tiverem interesse em perguntar, entender melhor, compareçam na segunda-feira, um pouco antes, por volta de umas 8h15, venham para a gente conversar com vocês antes. Também a gente pede, né, uma ajuda no sentido de se inscreverem no nosso canal no YouTube, irem a nossa página no Facebook, para que as plataformas elas possam sugerir o nosso conteúdo, né? Quanto mais gente vê, curtir, se inscrever, isso chega a mais pessoas que querem entender a vida, que buscam respostas. Então, que a gente possa acalmar, se tranquilizar, prestar bastante atenção na tarefa. E desejo, então, uma boa atividade para mim. Oi, pessoal, boa tarde. Então, semana passada, o capítulo tinha por título Amai os Vossos Inimigos. Essa semana tem o título Não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. Olhando assim, superficialmente, só as frases, a gente tem dificuldade de fazer uma associação, né? Como a gente explica que sempre existe uma relação, Kardec organizou dessa maneira justamente porque existe uma relação. Então, qual é essa relação? Bom, para que a gente consiga fazer o que foi dito na semana passada, de ir na direção dos inimigos, a essência principal é o quê? Quando alguém nos agride, nos opõe, compete conosco, nos ameaça, na verdade isso dispara uma reação interna que foi treinada ao longo dos séculos no processo evolutivo, que é uma reação de contraposição, defesa. E essa reação de contraposição, de defesa, faz com que a gente tenda a reagir mais ou menos nos mesmos termos daquilo que a gente está recebendo. A pessoa vai lá, por exemplo, nos xinga, a gente xinga de volta. Se a pessoa tenta nos tomar alguma coisa, a gente disputa aquela coisa veementemente para não perder. Podendo, inclusive, muitas vezes se vingar, se nós não conseguimos, não tivemos força para superar a investida, a gente acaba embrenhando por esses caminhos de procurar fazer o outro sentir aquilo que ele nos fez passar, que é o fundamento emocional da vingança. A gente guarda mágoas, guarda rancores por muito tempo. E ali Jesus fala que, em suma, a gente precisa tomar muito cuidado com essa reação de exigência, com essa emoção que brota espontaneamente, reativamente. E no mundo que a gente vive, é tido como normal fazer isso. Muitas vezes até se justifica isso. Não, afinal de contas, tu sofreu uma determinada ação, tu pode reagir. Só que, diferente do que a gente pensa, o que a experiência mostra para todos os que se embrenharam por esse caminho é que o maior sofredor é o próprio indivíduo que reage. Porque aquele que agrediu, ele já agrediu. O desequilíbrio já está dentro dele. Ele já fez, ele já tem a culpa agora da ação.
Ele pode não reconhecer, mas ele vai ter que corrigir isso, passar o tempo, dentro do século, para que ele consiga restabelecer a própria paz. Quando nós recebemos a agressão, a gente ainda tem uma opção. A gente pode absorver isso. Porque se a gente deixar disparar esse mecanismo reativo, por mais justificativas, por mais justo que possa parecer, essa reação ela vai gerar um desequilíbrio em nós mesmos. Muitas vezes de consequências de longo tempo, previsíveis. Então, que a gente deve sempre se vigiar. Tudo bem que quando a gente recebe uma agressão, a gente não vai morrer de amores pela pessoa, não vai ter o mesmo grau de afinidade que a gente tem por um amigo. Obviamente que não. Mas o amor aqui, ele tem que começar por algum ponto. E esse ponto é justamente o não reagir na mesma maneira, não desejar o mal, não retribuir o mal, como garantia do próprio equilíbrio. O indivíduo que fez, ele vai ter que progredir, ele vai ter que passar pela trajetória da vida para reorganizar as coisas. Ele não precisa, dentro dos mecanismos criados por Deus, não são necessários vingadores. Não são necessárias pessoas que vão lá e se cobrem, se vinguem. Como o indivíduo carrega dentro de si aquele desequilíbrio, aquilo vai trazer um monte de consequências para ele. Ele vai sofrer muitas vezes por causa disso. Até que ele vai chegar num ponto em que ele vai se dar conta do mal que ele está causando para os outros e para ele mesmo. Vai surgir um arrependimento. E depois vai vir todo um trabalho, às vezes de séculos, de diversas encarnações, para recolocar tudo no lugar. Isso ninguém tem como fugir. Da mesma maneira que nós, muitas vezes, nos colocamos como vítimas, mas nós erramos também. E quando nós erramos, nós estamos dentro desse exato mesmo mecanismo. As nossas encarnações, ou os desencarnados que aguardam o momento de reencarnar, estão dentro exatamente desses padrões. A vida que nós vamos ter, as pessoas com as quais nós vamos conviver, a sociedade na qual nós vamos renascer, as oportunidades ou não, a saúde ou não, o corpo, o tipo, o biotipo que a gente vai ter, tudo isso são necessidades de resgate e de aprendizado. Muitas vezes, a gente, por exemplo, reclama das relações familiares e essas pessoas com as quais a gente tem dificuldade de conviver são inimigos do passado. São pessoas para quem nós fizemos mal ou que nos fizeram mal. Às vezes, pessoas com as quais não houve animosidade, mas houve um ajuntamento para o desequilíbrio. Fomos parceiros de crimes, de vícios. E a vida nos coloca nessa encarnação, ou numa outra, em contato de novo, para nós podermos reajustar, equilibrar as emoções, os sentimentos, as condutas daquilo que foi distorcido no passado. Então, vocês notem que a posição mais desejada de cada um de nós é sempre a posição de quem tem equilíbrio. Porque se a gente está dentro de uma relação dessas, nesse exemplo que eu estou dando, a gente é exposto a todas as agressões, as dificuldades da convivência. Se eu tiver equilíbrio, eu consigo receber isso e me manter em paz, em serenidade. Notem como isso é difícil. A gente recebe essas coisas, essas agressões, essas frustrações, essas decepções, e normalmente já afeta profundamente. Estabiliza mais ou menos, dependendo do tipo de reação. Muitas vezes levando as pessoas à depressão, à desistência, ao abalo total. A pessoa perde a razão de viver por uma coisa. Então, quando Jesus falava para amar os inimigos, ele estava falando disso. Cuida de ti. Cuida do teu coração, do que vai se passar dentro dele. Não alimenta esses sentimentos desse tipo de animosidade, de revolta, de raiva. Porque se tu alimentar, tu vai te desequilibrar. Vais comprar uma briga, um problema para ti, que tu não precisaria.
Porque aquele a quem tu julga a necessidade de fazê-lo pagar, a vida vai se encaminhar dos ensinamentos necessários. Como se encaminha de ti mesmo. Então, fala para uma reação interna. Hoje, nesse capítulo, também. Quando ele falou essa frase, não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita, ele está falando de um tipo de reação emocional profunda. Vocês notem que, ao longo do tempo, as religiões, de uma forma geral, sempre nos ensinaram a fazer trocas. Né? A gente fazia lá no passado oferendas. As religiões, de uma forma geral, o judaísmo, por exemplo, as pessoas iam até o templo para fazer ofertas para receber alguma coisa em troca. Mesmo entre os publicanos, que eram os povos gentios da volta, que os judeus, os hebreus, desconsideravam, se julgavam superiores, faziam a mesma coisa. Acreditavam em diversos deuses, iam lá e faziam oferendas, ofertas de vegetais, animais e muitas vezes até de pessoas, para obter alguma coisa em troca. Esse tipo de comportamento emocional, de entender que tem algo superior, e aí isso se confunde com o mágico, o sobrenatural. Para mim, obter desse sobrenatural alguma coisa em troca, ainda está dentro de nós. Porque nós somos os mesmos espíritos reencarnando. Mesmo quando nós migramos para outras religiões, tivemos experiências nas encarnações em outras religiões, como no catolicismo, por exemplo, ainda ali a gente viu e vê a base da troca. Eu vou à missa, eu vou rezar para que Deus me dê. Eu preciso cumprir um determinado ritual, porque assim eu me sinto protegido. Se eu for lá, for praticante, o que isso me torna? Parece que, aos olhos de Deus, eu então sou melhor disso. Eu me sinto seguro. Então, esse estado emocional que gerou, isso que nos foi ensinado ao longo dos séculos, ainda está presente. E a gente precisa olhar com muito cuidado para nós, com muita honestidade para dentro de nós, para ver essas reações, para a gente se dar conta, pensando um pouquinho, que Deus não pode ser alguém que negocia. Alguém que criou tudo e que nos criou a todos. Não pode ser alguém que criou pessoas para bajular ele. Ele sempre ofertou tudo. Todo o processo evolutivo de conquistas, mesmo quando nós estamos dentro dos problemas que nós mesmos criamos, ele nos envia repetidamente soluções e muitas vezes nós rejeitamos pelo que nos é conveniente. E nos mantemos em erro por séculos. Diversas encarnações. Mas ele não desiste de nos oferecer oportunidades de aprendizado. Olhem assim sinceramente como nós somos teimosos. Olhem sinceramente como a gente tende a reagir da mesma maneira, mesmo depois que a gente já disse para nós mesmos, eu não vou mais fazer isso. Isso está errado. Eu não quero mais ser dessa maneira. E aí passa um tempo. E é isso que a gente se pega de novo lá, repetindo. Aquela tendência. Vem a insegurança, a incerteza, enfim, a raiva, seja lá o que for. E a gente lá se comporta de novo da mesma maneira. Mas ele é incansável. E permanece enviando auxílios, que muitas vezes não vêm da maneira como a gente gostaria. Vem através das consequências daquilo que a gente mesmo pratica. Os estados emocionais geram doenças. E aí, quebrados pelas doenças, muitas vezes a gente para pensar, dá o braço a torcer, olha a vida de outra maneira. Aquilo que tinha todo o valor, daqui a pouco se perde. E a gente é obrigado a não dar mais valor, a botar aquilo no real prioridade que tem. Quando nós exagerávamos no excesso de valor que atribuímos àquilo ali. E aí a gente vai vivendo experiência em experiência e começa
nessa faixa evolutiva mais inicial que nós aqui nos encontramos, fazer uma transição. Antes a gente só buscava valor nas coisas materiais, em ter, em aparentar. A felicidade viria através disso. Quando a gente se dá conta que não, através dessas decepções, dessas experiências, então a gente começa a voltar um pouco os nossos olhos, nossos corações para as emoções, para o lado interno, para a espiritualização. Notem que isso funciona. Muitas vezes, por exemplo, dentro desse exemplo da doença, a gente que não rezava, que não queria saber, que vivia para consumir, doença nossa ou de alguém, um ente querido, aí a gente se coloca a rezar. Ainda naquela ideia de troca que eu ainda estou falando. Ainda dentro daquela ideia de troca. Eu vou rezar, agora me ajuda, se tu me ajudar, eu vou fazer isso, e aí eu faço promessa e vou... A ideia de troca. Mas nota que mesmo assim, é um rundimento. Eu vou buscar uma espiritualidade. Buscar, ainda de forma distorcida, sobrenatural, por troca, compensativa, mas é um início. Só que, depois de algum tempo fazendo isso, alguns séculos, algumas encarnações, a gente já tem condição hoje de não mais fazer dessa maneira. E aí vem o convite dele. Ele está falando, em suma, que esses atos que a gente poderia praticar de auxílio ao próximo, de ir na direção dos outros, de dar alguma coisa com a mão, não tivesse nenhum objetivo de receber qualquer coisa em troca. Nem em forma de agradecimento, nem em forma de reconhecimento, nem do indivíduo que recebe, nem da admiração dos demais. Que isso fosse um ato interno, genuíno e espontâneo, só pelo bem que eu acredito que eu vou causar para o outro. Sem trocas. Mais uma vez, para que eu consiga fazer isso, eu vou precisar me enviar. Porque a gente atende muita gente, conversa com muita gente, sabe? As pessoas acharem que elas se julgarem boas porque elas dão coisas. Às vezes, esse dar coisas até não ultrapassa muito o círculo familiar. Aí, como ela foi lá, ela cuidou de um familiar doente, alguma coisa assim, ela já acha que isso é uma ato de extrema bondade. Claro, não é a mesma coisa que o indivíduo viver para si só e deixar o familiar lá doente no hospital. Precisa de algum nível de desprendimento de si mesmo para ir na direção. Mas vocês notem que ainda o familiar é uma extensão de mim mesmo. Eu mesmo vou ficar me sentindo mal, culpado. Como assim? Eu não fui? Minha consciência vai me cobrar. Então, o ensinamento de Jesus vai na direção de aumentar essa família. De aumentar esse círculo de relações. De procurar desenvolver um ato espontâneo de segurança na direção dos demais. Sem fazer nenhum tipo de cálculo do que eu vou receber. Mais uma vez tem um objetivo. Qual é? Para mim, o que vou fazer? Quando a gente vai na direção dos demais, às vezes a gente está tão sobrecarregado com os nossos problemas, a gente fica tão angustiado, parece que não tem solução. Porque a gente gostaria de uma solução imediata. Que aquilo que a gente está sentindo passasse assim, no estalar de dedos. Então a sensação que dá, como não acontece na velocidade que nós gostaríamos, é que não vai passar. E a gente fica transtornado. Quando, nesse estado, a gente olha os problemas das outras pessoas, as dificuldades, a gente vai encontrar problemas sempre. Porque o que nos é difícil pode ser fácil para o outro, o que nos é fácil pode ser difícil para o outro. Então, sempre que a gente olhar para o lado, de verdade, se preocupando, a gente vai encontrar para nós mesmos motivo de resignação frente aos nossos problemas. E acontece uma coisa, aí sim, bem rápida. Quando a gente consegue fazer isso, aquela pressão que a gente estava sentindo, aquela angústia em relação ao nosso problema, ela automaticamente... O nosso problema continua igual. Mas
a importância, a relevância que a gente dava para ele, a nossa relação com ele, muda. É abalada. A gente já não consegue, a gente até meio que se constrange, fica meio envergonhado de reclamar tanto tem outras pessoas com um problema tão maior. E aí, se a gente vai na direção dessas pessoas, se envolve com seus problemas, aumenta ainda mais isso, porque a gente coparticipa do problema. Os detalhes dos sofrimentos são aumentados. Porque eu estou vendo agora, não de fora, quem olha de uma posição confortável, mas eu estou de braço dado ali. E isso afeta a mim. Melhora a minha relação com a vida. Me faz entender um pouco mais. Não raro, eu encontro soluções para os meus problemas. Porque, vendo de fora, eu vejo de uma outra perspectiva diferente daquela que eu estou passando quando eu estou sendo afetado pelo problema diretamente. E às vezes eu enxergo soluções que eu não enxergava. Eu enxergo até, muitas vezes, não uma solução para que o problema acabe, mas um objetivo para aquilo. Eu estou vendo a pessoa ali, essa pessoa ela tem tais características, vê. Ela é muito rancorosa. Passando por uma doença grave, olha como ela está se quebrando por causa disso. Por exemplo. E aí eu vejo, eu também sou assim. Eu tento também a criar mágoas e rancores. Eu iria para o mesmo caminho. E eis que problemas das pessoas, as reações das pessoas continuam iguais. Mas eu tenho um pouco mais de motivação para tolerar, para compreender. Para tomar atitude sem me envenenar por dentro. E não é muito. A gente não pode esquecer que nós, como espíritos em evolução, encarnados e desencarnados, nós estamos em busca de soluções evolutivas. Como fazer? Quantas vezes a gente se encontra nos problemas da nossa vida, em diversas situações em que nós nos perguntamos, como que eu faço? Qual é o certo? E nesse contato com os demais, com os problemas, com as circunstâncias, muitas vezes a gente encontra respostas. E quando nós ficamos só vinculados, centralizados, fixados na nossa vida, nos nossos problemas, nós não conseguimos. Então, mais uma vez, Jesus fala de uma reação interna, de um benefício que é gerado para o próprio indivíduo. Claro que aquele que vai receber a ajuda, vai receber. É claro que aquele que agride e que, como estava falando no capítulo anterior, não vai receber o mesmo, não vai receber a mesma agressão, facilita, diminui a pressão sobre ele. Sobremaneira, os maiores afetados somos nós. Os maiores beneficiados somos nós. A grande questão é, o que determina isso? Nós já estamos maduros para isso? Porque vocês estão aqui, por exemplo, hoje me escutando. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido isso em outras religiões. Talvez já tenham lido até no Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, que é esse livro que eu estou lendo. Mas quando chega na hora, a gente não consegue. Quando chega na hora que os problemas começam a se avolumar, eu não quero saber, eu estou com dor de cabeça, eu estou irritado, eu estou muito preocupado. Então, ao outro, agora eu me permito, eu estou com tanto problema que eu me permito não olhar. Eu me permito pegar o meu tempo de volta, que antes eu estava dedicando, para dedicar para mim resolver o meu problema. Ou seja, eu não faço a aplicação prática. Aquilo não me incomoda a um ponto de, quando eu tenho aquela reação, eu tenho que me vencer. Eu tenho que fazer o oposto do que eu tenho vontade. Para que eu encontre um pouco mais de equilíbrio. Vocês notem, se vocês pegarem um pouquinho assim, de pessoas mais nobres,
que servem de exemplo nas diversas religiões. Não se preocupem com a menina, deixa ela pegada. Se vocês pegarem pessoas mais nobres nas diversas religiões, elas sempre fizeram isso. Vocês notem que sempre foi uma vida de sacrifício. Por que sacrifício? Por causa disso. A pessoa estava lá trabalhando. Aí ela começava a ter um problema. Ela ficava com um problema de saúde. Ela tinha um problema familiar. E ela não parava de fazer aquela atividade de dedicação. Mesmo com todos os problemas, com falta de dinheiro, com doença, ela continuava. E isso fez com que nós hoje olhemos para eles, essa pessoa é diferente. No movimento espírita tem o Chico Xavier, por exemplo. Ele não tinha dinheiro, tinha doença, e ele permanecia lá, ajudando e fazendo. Então, notem que o comportamento é o oposto do que a gente está acostumado. Quando a gente se permite, na verdade, é o desafio que a vida nos traz, no qual a gente não deveria se permitir. Era ali que eu tinha que ter tido uma nova reação. Ia ser difícil? Ia. Eu nunca fiz. Eu ia ter dúvida? Ia. Eu nunca fiz. Não tenho como ter certeza. Mesmo que alguém chegasse e me dissesse, não, mas olha, tá certo, é isso aí, vai. Mas será que tá certo mesmo? Eu só vou ter certeza plena quando eu tiver passado pela situação e ela tiver consolidada em mim. Isso requer muita maturidade, muita dedicação para manter isso. É aí que a maioria de nós falha. Quando nós somos confrontados pelos diversos problemas, a gente volta atrás nas nossas decisões. O que mostra que nós não estávamos tão convencidos assim. Aí o que vai acontecer? A vida continua. E novos problemas vêm, porque eu mantive o mesmo comportamento. E a lei de ação e reação ela é imutável. Então, o que eu faço vai gerar uma consequência. E essa consequência vai se apresentar na minha vida depois. E aí eu vou olhar mais para frente, um pouco mais amadurecido, e ver, se eu não tivesse lá quando eu pensei que eu deveria ter feito, e eu voltei atrás, se eu tivesse mantido hoje, isso não estaria acontecendo. E aí, talvez agora, nessa nova posição, com essas novas experiências que eu recentemente vivi, eu me determine, tá bom, vou enfrentar, vou mudar, não me deixo mais levar. E vou encontrar as mesmas dificuldades, as mesmas pressões, mas dessa vez, talvez, eu mantenha. Se eu não mantiver, as oportunidades que eu falei antes, que Deus dá, isso vai se repetir infinitas vezes. Com todas as consequências, muitas vezes com um sofrimento maior por causa da minha insistência, da minha teimosia. Mas eis que Deus, através da vida, vai me trazer as oportunidades para que eu corrija, recoloque no lugar e aprenda em mim. Evolução acontece dentro do indivíduo. Não é uma troca com Deus. Então eu passo a fazer alguma coisa, nesse exemplo do capítulo de hoje, de ir na direção de alguém. Eu passo a ter mais tolerância com os meus inimigos. Como no capítulo da semana passada. Eu passo a fazer essas coisas porque eu começo a vislumbrar que assim é melhor. Para mim e para os demais. Então, eu insisto nisso. Eu me esforço pela conquista desse valor. E esse valor, essa maneira de sentir, vai passar a existir dentro de mim. Depois que eu passar pelas dificuldades, e pelas dúvidas, e pelas coisas todas, eu vou criar um valor. E esse valor vai ser meu. E eu vou morrer e ele vai estar comigo. E eu vou renascer com o esquecimento do passado. E ele vai vir comigo. E aí a gente lembra de Jesus falando que a gente devia construir tesouros eternos. Que estivessem sempre com a gente. E não aqueles que a traças e a ferrugem corroem e consomem.
Que é o quê? Essas coisas materiais que muitas vezes a gente sacrifica a própria consciência, se sente mal com a gente mesmo para ter alguma coisa, para ter alguém, para ter controle e posse de alguma coisa. Não vale a pena. O conflito derivado disso, a culpa é muito grande. É melhor tomar atitude agora, consciente, ainda que difícil, sofrida, mas que vai garantir um bem-estar para nós e para os nossos no futuro. Aqueles que não conseguirem imediatamente nos entender, a gente, com esse comportamento mais equilibrado, vai estar plantando uma semente que vai brotar em algum momento dentro do tempo. Mas em algum momento, nessa encarnação, no pós-morte ou em outras, a pessoa vai chegar à conclusão que aquilo estava correto. Se, obviamente, for na direção dos valores propostos pela vida, e foi os valores que Jesus veio ensinar. Jesus não criou as leis. Quem criou as leis divinas foi Deus. O que Jesus fez? Ele as compreendeu e as viveu integralmente. Por isso ele é um espírito puro, governador do planeta. Encarnou para ensinar esses valores. Mostrar o rumo. Nos dar uma referência para que a gente não ficasse perdido. Infelizmente, a gente, através desses processos religiosos, passou por um dogmatismo. Tem que ser assim, é assim. Porque a igreja diz que é assim. Então tem que ser, tu não pode pensar. Quando a gente estuda na história, esses padrões foram quebrados, a gente foi para o extremo oposto. A gente foi para o lado científico, positivista. Só é o que eu posso provar pela ciência, por A mais B, o que eu toco, o que impressiona os meus sentidos, o que eu vejo, o que pode ser medido. Senão, não existe. E aí, isso começou a gerar dúvidas nos corações. Os rudimentos de fé que estavam sendo estabelecidos, de espiritualização, eles foram abalados. E hoje, a gente vive uma sociedade que é quase que fundamentalmente materialista. Com muitas dúvidas. Eu prefiro um pássaro na mão do que dois voando. O que eu posso ver e tocar que vai me dar sensações físicas, eu prefiro. Isso aí que Jesus estava falando, e se não for assim? Até que a dor vem bater na nossa porta, a matéria não consegue nos sustentar, não consegue nos curar, não consegue nos consolar. E aí a gente vai buscar recursos de novo na espiritualização, nos valores ensinados por Jesus. Tem as distorções criadas pelos homens nas religiões. Esses ensinamentos que falam ao coração, tem trocas. Que pedem determinação, valor, esforço para serem mantidos. Entende? Então, para encerrar, eu só vou ler a passagem. Depois vocês podem pegar o capítulo 13, se vocês quiserem ler. Tem muitas passagens que, se vocês lerem e assistirem, por exemplo, depois, de repente, o vídeo em casa, alguma coisa assim, vocês vão conseguir fazer, acredito eu, uma correlação. Eu vou ler a primeira passagem que está no capítulo. Vocês encontram ela na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4. Sabem por que a gente fala da Bíblia? Porque a gente precisa começar a entender que o que Jesus ensinou não é conversa para boi dormir. Não são artigos de religião. São coisas que a gente pode usar na nossa vida. Diz assim, Jesus falando: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, ou seja, para ser admirado, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Qual que é a recompensa do vosso Pai? Que a gente recebe quando faz espontaneamente esse valor que é conquistado, que fica comigo.
é mais paz, é mais estabilidade. Fica comigo. Se eu não faço com esse nível de determinação, de esforço, eu não enfrento essas dificuldades, eu simplesmente pego, tiro o dinheiro do meu bolso e dou, pego alguma coisa que está me sobrando e dou, que dificuldade eu passei, o que eu construí em mim? Então eu não fico com nada. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, que é tocar trombeta, né? Quer dizer, não faz alarde. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Porque as pessoas iam lá nas sinagogas e falavam o que elas tinham feito, para quem que elas tinham dado, o que elas tinham ajudado. Para serem louvados pelos homens. Faziam isso para isso. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Já receberam. Não queriam bajulação, não queria puxação de saco, não queria admiração, então recebeu. A conquista do valor, não. Mais para frente, como chega para todos nós, as dificuldades vierem bater a porta, nós vamos ter ausência daquilo. E aí é que a gente se desespera, se tumultua. Quando derdes esmola, título do capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ele está falando assim, não deixa nem que uma mão saiba o que a outra está fazendo. Não faz para que alguém saiba. É um exagero. E nem que uma mão saiba da outra. A fim de que a esmola fique em segredo. E vosso pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Aí a gente lê e se pensa assim, recompensará porque Deus está vendo que eu estou ajudando, eu estou ficando quietinho, não falei para ninguém, então ele vai vir e vai me dar alguma coisa que eu quero. Uma troca. Essa é a forma tradicional. Agora, se vocês entenderem que para mim fazer esse ato genuíno, espontâneo, verdadeiro, de preocupação, eu tive que fazer esforços, lutar contra os meus interesses, me confrontar, eu conquistei alguma coisa. E é isso que Deus me deu. Ele trouxe a oportunidade. A gente ouve isso o tempo inteiro. Na internet isso é repetido aos montes. Deus dá a oportunidade. É verdade. Essa é a oportunidade. Só que a oportunidade, ela muitas vezes é a dificuldade. É o desafio. É o problema. A gente reclama. A gente quer estar sempre bem. Sem problema, sem nada, tudo tranquilo. Mas aí a gente não progride. A gente continua nas nossas ausências, nos nossos vazios. Sem perspectivas. Então, vamos ser mais agradecidos à vida, às dificuldades, aos problemas. É natural que a gente queira sair deles, sim, mas vamos começar a olhar por que eles estão ali. Quais são os desafios que estão me sendo trazidos pelos meus familiares, pela convivência com as pessoas? Quais são as pessoas que não fazem parte da minha convivência direta e que muitas vezes me chamam necessitados de algum tipo de auxílio? Esse auxílio nem sempre é material. Muitas vezes um posicionamento firme, contrário até, chamando a atenção de um erro, de algo que é absurdo e que precisa de alguém que chame a atenção e que se levante contra isso e diga, está errado, e a gente se omite para não se incomodar. A gente não precisa se envenenar com ninguém para fazer isso. A gente não precisa querer mal ninguém para fazer isso, porque aí a gente se desequilibraria. Mas a atitude, ela é necessária. Então, o que está nos chamando? Com certeza, na vida de cada um de vocês que estão aqui, encarnados e desencarnados, os tipos de desafios são diferentes. Alguns podem ser semelhantes, outros muito diferentes. Então, procurem ver dessa maneira. E hoje a gente está passando como sofrimento e dificuldade, já é a colheita dos nossos erros do passado, que vem como forma de consequência, para que a gente possa mexer, não é uma punição. É para que a gente possa consertar, para que a gente possa rever, mudar os nossos conceitos. Tudo foi feito, todas as leis divinas foram feitas para que nós possamos crescer e ser felizes. Não há punição. Divina, não há punição.
Agora, a gente não pode querer fazer coisas desequilibradas e que o resultado disso vai ser equilibrado. É o que Jesus falou. Ninguém vai plantar sarças, que é uma erva daninha, e colher trigo. Para te colher trigo, tu vai ter que plantar trigo. E essa plantação é interna. Então vamos ser mais agradecidos a Deus pela oportunidade, vamos ter mais motivação em relação aos nossos problemas, olhar eles de outra maneira, tentar tirar deles o melhor possível. Quando ficar muito insuportável, a gente pede ajuda para Deus. Mas não para que acabe o problema. Pede força. Pede que Ele te ajude a entender o que tu não está vendo. Para que faça sentido aos teus olhos. E presta atenção nas respostas que vêm através da vida, através de dificuldades, através de outros meios diferentes daquele que tu espera. No próprio ato da oração sincera, humilde, verdadeiramente voltada para a necessidade de aprender, vocês já vão se sentir mais aliviados. Mas o trabalho, a parte que nos cumpre em aprender, vai ter que ser feita. Não tem como fugir. É a evolução. É o desafio da vida. Como evoluir. Certo? Então, até uma próxima. Pessoal que está em casa, compartilhe a atividade, mande para todo mundo que vocês conhecem, para ajudar a divulgar a doutrina espírita. A gente deseja uma boa semana para vocês e até a nossa próxima atividade na terça-feira, às 8h30 da noite.